Você já deixou de começar um negócio, compartilhar uma ideia, iniciar um projeto novo, porque você achou que ainda não estava perfeito? Bom, eu já. E isso é o perfeccionismo. E com ele vem a dúvida, a insegurança, a incerteza, o medo. E sabe o que essas coisas constroem? Essas coisas não constroem nada. Me fala, qual foi o grande objetivo que você atingiu com o medo, com a insegurança, com a timidez? Quais foram as grandes realizações que essas coisas te trouxeram? Provavelmente nada. Ninguém constrói algo grande ou ninguém constrói praticamente nada através do medo, da insegurança e da incerteza. Nunca algo grandioso, um grande prédio, um grande sonho, um grande relacionamento foi criado através da dúvida, do medo e da insegurança. E tudo isso é o que vem quando falamos sobre perfeccionismo, quando queremos atingir uma meta inatingível que colocamos na nossa cabeça, seja para começar um projeto, seja para desenvolver algo novo, seja para fazer um post no YouTube. Tudo isso, todo esse perfeccionismo que buscamos acaba nos trazendo insegurança, medo, dúvida. Como uma pessoa criativa, eu já lutei muito com isso. E eu nem preciso pensar muito para visualizar várias ideias que nunca saíram do papel, sempre ficaram no mundo das ideias por conta do perfeccionismo que eu tinha. Começar esse canal no YouTube foi uma das formas que eu encontrei de vencer o resquício de perfeccionismo que ainda existe dentro de mim. Eu sempre fui muito atento aos detalhes, eu sempre prezei muito por isso. E é interessante isso porque não poucas vezes a gente olha para o perfeccionismo como uma grande qualidade que a gente tem. Então, nossa, eu me atento aos detalhes, eu vou nos pormenores, mas geralmente isso acaba virando uma desculpa para várias coisas que a gente não desenvolve, não coloca para fora, projetos que a gente não inicia. Eu não iniciei porque ainda não estava pronto, eu não iniciei porque não estava perfeito. Eu sempre tive muitas boas referências, amo ter boas referências, mas as boas referências têm que me inspirar e não me parar, me paralisar, me colocar diante de medo, incerteza, insegurança. Então o que eu fiz? Arrumei o cenário da melhor forma que eu pude, desenvolvi roteiros e tentei gravar. Gravei 1, 2, não consegui. E o terceiro, ele ficou perfeito? Não ficou perfeito. Eu queria começar, eu não queria entregar algo perfeito, até porque eu não tenho toda mais essa pretensão de entregar algo perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho imperfeições, mas eu posso melhorar a cada dia, posso melhorar em cada projeto, posso melhorar em cada vídeo. Esse é um dos passos que tem me feito romper com o perfeccionismo. Pensar que existe uma outra opção, que é ir evoluindo, melhorando a cada dia, melhorando a cada projeto, melhorando a cada vídeo, melhorando a cada estudo que você faz. Isso é algo poderoso. E não ficar buscando a perfeição, algo inatingível, algo inalcançável. Em vez de ficar buscando aquela perfeição inatingível, apenas comece, confie no processo. Busquei entender um pouco sobre o perfeccionismo e como ele nos sabota. Perfeccionismo não vem só com querer fazer algo bem feito. Na verdade, existe uma armadilha. Junto com o perfeccionismo vem o medo da aprovação, a crítica. Será que vamos fazer algo à altura do que as pessoas esperam? Será que vamos fazer algo à altura daquilo que idealizamos como perfeito? Os níveis que colocamos e pensamos não vamos conseguir atingir. Isso é uma armadilha. Essa é a questão do perfeccionismo. Queremos buscar algo perfeito, mas que sabemos que não vamos atingir. E quando sabemos que não vamos atingir e queremos buscar algo perfeito, o que fazemos? Nós nos consideramos insuficientes para fazer aquilo e não fazemos aquilo, abandonamos o projeto. Ele nos trava porque ele faz com que pensamos no resultado final daquele projeto, daquela ideia, e não no processo. Mas tudo tem um processo, tudo tem um caminho para trilhar até que chegue a algo bom. Não vou falar nem perfeito, porque não acredito que a gente tenha essa capacidade de fazer algo perfeito num todo. E isso é algo muito perigoso, principalmente para quem é da área criativa, porque criar é tentar, errar, fazer de novo, começar de novo, tentar de novo. Isso é criar, é assim que você cria algo. Nós não
temos toda a habilidade em nossa mente para criar algo sem errar no meio desses processos, sem fazer trocas e sem fazer testes. Na nossa mente a gente tem ideias que, a hora que a gente vai colocar elas em prática, a gente vê que, preciso mudar isso. Bom, não vai dar para fazer exatamente dessa forma. Quando nos prendemos ao perfeccionismo, o que acontece é que quando chega nesses momentos onde temos esses entraves, o que a gente faz? Bom, eu não sou bom o suficiente para fazer isso ainda. Eu não sou perfeito, então eu abandono o meu projeto. Ou o meu projeto não é perfeito, então eu abandono o meu projeto. Muitos projetos são bons, eles só não saem do papel porque queremos deixar ele perfeitos, algo que não vai ser atingível nem por nós nem por ninguém. E a maioria das pessoas que estão alcançando algo, eles estão rompendo com esse estigma de querer algo perfeito sempre. Então pensa que você está gravando um vídeo para o YouTube, você começa, monta a iluminação, faz a gravação e a hora que você começa a editar você fala, essa iluminação não tá boa, não tá perfeita. E aí você não posta. Então o perfeccionismo acabou de roubar de você a oportunidade de você compartilhar algo com o mundo, de inspirar pessoas. E aí você pode falar, mas meu vídeo não estava perfeito. Sim, mas boa parte das grandes coisas que nos inspira na vida não vem da perfeição. Às vezes vem de uma autenticidade, de uma identidade, de uma genuinidade. Então a gente não precisa ficar preso na perfeição. Se concentre em criar algo autêntico, algo que você vai poder melhorar com o tempo, com o processo. No próximo vídeo, eu espero que esteja melhor que esse. Daqui 10 vídeos à frente desse, eu espero que esteja ainda muito melhor que esse. Mas acreditar nesse processo e não esperar uma perfeição já a partir de agora é o que está me possibilitando romper com o perfeccionismo, aquilo que me segurava e não me deixava criar, expor e colocar algo que não precisa estar perfeito, mas que está genuinamente satisfatório para o mundo. Pensando nisso que eu falei sobre roubar, pense quais foram os sonhos, os projetos, as ideias que o perfeccionismo já roubou de você, que fez você paralisar diante de incerteza, insegurança, medo e não levou aquele projeto à frente. Isso é o que o perfeccionismo às vezes acaba fazendo com a gente. Nos impede de começar algo, desenvolver um processo que no final seria algo de fato bom. E o perfeccionismo, ele sabota a gente de 3 formas principais: dúvida, insegurança e medo. Sabe o que essas 3 coisas já construíram na vida? Nada. Ninguém construiu uma grande empresa com medo. Ninguém construiu um grande relacionamento amoroso que inspirou várias outras pessoas através do medo, da dúvida e da insegurança. Essas coisas não constroem nada. E essas são as coisas que geralmente vêm acompanhada do perfeccionismo. E aqui eu quero te falar, sabe o que constrói algo de fato? A coragem. A coragem de começar, a coragem de dar o primeiro passo, a coragem de tentar e errar, a coragem de saber que a cada dia, a cada passo que você der, os seus projetos serão melhores. É um processo, a cada dia você pode melhorar e que no final você vai ter algo bom de fato. E junto com medo, dúvida, insegurança, o que isso acaba gerando dentro de você? Paralisia, autocrítica excessiva, perda de oportunidade. Você não começa porque você acha que não está pronto. Eu demorei praticamente anos para criar esse canal no YouTube porque eu achava que não estava pronto ainda, não tinha a melhor câmera, não tinha o melhor cenário. Segundo ponto, autocrítica excessiva. Você foca nos defeitos e desvaloriza tudo aquilo que você já criou, tudo aquilo que você já construiu até aquele momento. Fica preso nos detalhes. Terceiro ponto, perca de oportunidades, porque enquanto você está buscando a perfeição, pessoas com autenticidade, uma identidade forte ali, estão criando algo que quando você olha não está perfeito, mas está genuíno, está autêntico, está ganhando outras pessoas estão aderindo às ideias delas e elas não estão com medo de aquilo não estar perfeito, aquilo não estar pronto. Elas estão apenas começando e confiando que aquilo é o processo que elas têm que seguir até que aquilo seja bom de fato. Às vezes a gente está buscando perfeição demais, o momento certo. Às vezes a gente fala muito sobre isso, né? O momento certo.
E dá pra falar que o segundo momento certo é agora, porque o primeiro já passou há um bom tempo. Então o que a gente está esperando para construir algo de fato e colocar a nossa voz no mundo, mostrar o nosso trabalho? A perfeição? Pense nisso. Quantos projetos incríveis que a gente já teve nunca saíram do papel por conta dessas emoções que a gente tem dentro da gente. O perfeccionismo transforma o que a gente ama em estresse, e isso precisa parar. Então eu quero te dar algumas dicas práticas de como vencer o perfeccionismo. Coisas que me fizeram vencer o medo e a dúvida e vão te ajudar a dar o próximo passo. Primeiro, apenas comece. Sério, comece com o que você tem. Às vezes é um negócio, eu só tenho o celular, comece com o celular. Às vezes, só tenho um notebook, comece com o notebook. Não tenho lugar para atender, atenda num shopping. Não fique pensando nas coisas que você não tem. Pense no que você tem, o que você pode fazer de melhor com aquilo. Tem várias pessoas que não têm os equipamentos que eu tenho aqui e estão entregando há anos conteúdo de valor, gravando com o celular, que às vezes não tem nem uma boa qualidade, mas estão lá, não estão presas no perfeccionismo, apenas começaram. E não vai ser difícil de você olhar várias pessoas que começaram algo, seja um canal no YouTube, e hoje a qualidade de tudo aquilo que ela entrega é muito melhor. Não só uma qualidade estética, mas até uma qualidade de conteúdo. Então imagina um atendimento, às vezes você quer começar a atender pessoas dentro da sua área de atuação. E aí você pensa, pô, mas eu nem tenho ainda desenvoltura para isso. Apenas comece. Toda essa desenvoltura, toda essa expertise vai vir com o tempo, será um processo. E no final desse processo, acredite, você estará muito melhor do que você está hoje. Segundo ponto, defina prazos, porque o perfeccionismo faz com que a gente adie os nossos planos, os nossos objetivos e os nossos projetos. Então, defina prazos. Eu vou fazer isso até mês tal, eu vou fazer isso até dia tal. E coloque isso em prática. E essa questão de prazo pega muito quem trabalha com criatividade, porque as pessoas criativas, elas pensam, eu preciso de tempo para desenvolver o meu projeto, alcançar a minha perfeição que eu quero alcançar, mas a verdade é que essa postura já me fez perder bons trabalhos por querer alcançar um nível de estética que nem o trabalho em si requeria, mas eu gostaria de entregar. E às vezes a gente acaba desconsiderando prazos e outras coisas que englobam tudo aquilo que a gente estava fazendo. E terceiro ponto, silencie as dúvidas. Sério, o que a dúvida e o medo já construíram? Elas não construíram nada. Então se você focar na dúvida e no medo que vem junto com o perfeccionismo que você quer alcançar, o que você vai construir? Você não vai construir nada. Então silencie o medo e a dúvida. Aceite o melhor que você pode fazer para o mundo agora, com o seu melhor de hoje. Tinha uma pessoa que costumava falar muito isso pra mim. Ninguém pode cobrar nada além do seu melhor. Então se você deu o seu melhor em algo, foi aquilo que você conseguiu chegar naquele momento. Pode ser que daqui uma semana, 2 meses, 1 ano, você consiga alcançar muito mais. Mas para aquele momento, o que você conseguiu era aquilo o seu melhor. Então, hoje, para esses vídeos aqui no YouTube, isso que eu consigo do meu melhor. Tem várias coisas que eu tenho que pensar quando eu vou gravar um vídeo aqui. Eu tenho que pensar no roteiro, eu quero pensar no cenário. Óbvio, tem muita coisa que dá para melhorar, não está perfeito, mas é o melhor que eu posso fazer no momento. E eu não quero deixar de fazer o melhor que eu posso fazer no momento em busca de uma perfeição que provavelmente eu nunca vou alcançar. E entenda, hoje em dia as pessoas querem autenticidade. E às vezes a sua particularidade em criar algo, a forma como você faz algo, não é o padrão mundial onde todo mundo faz, mas às vezes é essa autenticidade, essa identidade sua de fazer da sua forma é o que vai atingir as pessoas que você quer atingir ou os objetivos que você quer atingir. Nós não somos robôs feitos em séries. Cada um de nós é único. Temos nossas particularidades, temos a nossa essência, algo que só nós podemos fazer da forma que nós fazemos. E existe um valor real nisso. E isso é interessante porque quando eu comecei a silenciar o medo e a dúvida, a minha autenticidade começou a aparecer mais. Então, o perfeccionismo, a dúvida, a insegurança, o medo podem parecer que estão te protegendo de algo, mas na verdade essas coisas não constroem nada. O que constrói é a ação, a coragem, dar o primeiro passo. Isso são coisas que constroem algo definitivamente. Tudo precisou de um primeiro passo em algum momento da vida.
Mesmo as coisas mais grandiosas da vida, mesmo as pessoas que mais nos inspiram, elas precisaram dar o primeiro passo. E provavelmente quando deram o primeiro passo, o que elas tiveram que romper foi com o perfeccionismo, a dúvida, a insegurança e o medo. E elas caminharam em rumo à coragem, mesmo sabendo que ainda não era o projeto perfeito. Então hoje, escolha tentar, escolha criar, escolha ter coragem. Então se esse vídeo te inspirou a criar algo, tirar alguma ideia do papel, eu quero te encorajar. Coloque aqui nos comentários quais são as ideias que você vai tirar do papel ainda essa semana ou ainda esse mês. Compartilhe aqui comigo que eu vou ficar super feliz em saber quais são as suas ideias. E saiba, o perfeccionismo vai te gerar dúvida, insegurança e medo. Mas essas coisas não constroem nada. O que de fato constrói algo é a coragem. Então, tenha coragem a partir de hoje para começar os seus projetos, os seus sonhos e tirar tudo isso do mundo das ideias e trazer para o mundo real, onde eu acredito que várias pessoas vão ser inspiradas naquilo que você tem para trazer ao mundo.